Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre possa continuar a nos envolver. Vamos, então, colocar os nossos slides para darmos início ao nosso estudo da noite. Muito bem. A nossa segunda aula era essa temática. Lições fundamentais sobre a lei de causa e efeito, colhidas por André Luiz e Hilário Silva na Mansão Paz. Logicamente que todo estudo nós procuramos primeiro a base desse estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus. E a base evangélica da lei de causa e efeito nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Vejam, queridos irmãos, dará a cada um segundo as suas obras. Nesse enunciado de Jesus, nós temos traçada toda a base evangélica da lei de causa e efeito. E terá que nós temos também uma base doutrinária? O Edilson já deu uma dica, ainda há pouco, falando no Código Penal da Vida Futura. Neste livro, O Céu e o Inferno, capítulo 7, primeira parte, Allan Kardec faz um estudo das penas futuras segundo o Espiritismo. E ele, em 33 parágrafos ou pontos, conforme ele mesmo anuncia, ele termina o capítulo exatamente elaborando um código penal da vida futura, com 33 pontos. E nós escolhemos alguns desses pontos ou desses parágrafos para nós estudarmos a base doutrinária da lei de causa e efeito. Parágrafo 8º. Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal, vejam só, conta rigorosa do bem e do mal. E continua, se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo do progresso. Todas as nossas ações, boas ou más, por menor que seja, são levadas em consideração. E no parágrafo 9 nos fala, toda a falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Não tem como fugir dessa regra. Deve ser paga, seja hoje ou amanhã, ou daqui a milênios, ela deve ser paga. E ele continua, se não for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Solidárias umas com as outras. E no parágrafo 10º, Kardec formulou esse pensamento. O espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Então, o pagamento dessa dívida pode começar no mundo espiritual e continuar no mundo corporal. 13º, a duração do castigo está subordinada
a melhoria do espírito culpado. O espírito é, assim, sempre o árbitro da sua própria sorte. Vejam só, queridos amigos, queridos irmãos, nós somos sempre o árbitro da nossa própria sorte. Então, a nossa situação, boa ou ruim, depende exclusivamente de nós. E nós vamos, então, queridos amigos, agora passarmos aos comentários do instrutor Druso sobre a lei de causa e efeito. Está lá no capítulo 2, queridos amigos. Hilário e André acompanham o diretor Druso a um recinto onde se congregava expressiva assembleia. A assembleia era formada por aproximadamente 200 de enfermos de aspecto desagradável e triste. O instrutor dirige-se à assembleia tecendo comentários sobre a lei de causa e efeito, dos quais faremos os destaques a seguir. Então, a partir desse próximo slide, é a palavra de Druso, transmitindo àqueles enfermos que ali estavam congregados e a nós todos os ensinamentos da espiritualidade maior a respeito desse tema que Jesus disse, a cada um segundo suas obras. E Druso nos fala, nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou nossa perda, os nossos atos. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Foi o que vimos ainda há pouco no Código Penal. E ele nos fala do nosso passado. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Muitas vezes as coisas acontecem e nós não sabemos, falamos o porquê está isso acontecendo comigo, né? Mas é o nosso passado que grita em nós como um credor exigente. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. A doutrina espírita, queridos amigos, se nós a estudarmos com afinco e dedicação, nos responde àquela indagação que surge muitas vezes nos momentos de dor. Por que comigo? Por que está acontecendo isso? E Druso continua, e ele nos fala sobre a passagem para o mundo espiritual, ou o desencarne, ou a morte do corpo físico. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora, com os males que alimentamos em nosso ser. Muitos de nós pensamos que basta desencarnar, que a situação vai mudar por completo no mundo espiritual. E ele continua a nos falar das nossas ligações da retaguarda. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Essas ligações podem ser de afeto e de cobradores, laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios
mais graves e constringentes que os nossos. Vejam só como pode ser a situação. E ele nos fala da condição de beneficiários da tolerância divina. Se somos vítimas de nós mesmos, né? Vítimas dos nossos atos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina, que nos descerra os santuários da vida, para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Vejam a misericórdia divina a nos amparar, a nos auxiliar na nossa caminhada de pagamento das nossas dívidas. Propósitos de regeneração e melhoria. Druso toca nessa questão daquele todos que estava ali. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhamente um com o outro, como nós e nossos feitos. Então, esse propósito de regeneração e melhoria exige de nós realmente um esforço muito grande. E ele nos fala da quitação com a lei, quitar-se com a lei. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Então, precisamos pagar as dívidas contraídas. A lei divina. Druso destaca a lei divina. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Em outras palavras, não há privilégio. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Os nossos atos ficam gravados na nossa consciência. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. Então, cabe a nós escolher a luz ou a treva. E ele, para concluir a sua exposição para aquelas pessoas famintas de uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, ele nos fala: reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do braço fraterno. Druso, então, conclama aqueles companheiros que se dispuseram realmente a trabalhar pela sua recuperação, a socorrer os seus semelhantes naquela região de treva e dor que rodeava a mansão Paz. E aí, André Luiz, quando termina a exposição de Druso, André Luiz e Hilário começam a observar os casos que são apontados pelo instrutor. E aqui nós vamos estudar, então, alguns desses casos observados por André e Hilário, em companhia do instrutor Druso e do assistente Silas. Primeiro caso,
falhou como mãe. André Luiz faz a seguinte observação: uma triste senhora destaca-se na Assembleia e pergunta a Druso quando poderá reencarnar junto com o filho que está na região das trevas. Vejam só, ela já estava sendo socorrida na mansão Paz, mas o filho ainda estava na região trevosa e ela pleiteava o reencarne. Druso consolou-a, dizendo que esperava para breve o seu reencarne e o do seu filho. A André Hilário, o instrutor, esclareceu: nossa irmã possui excelentes qualidades morais, mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que jaz nas sombras. Deixe-me beber um pouco d'água. Para melhorar a garganta. Prossigamos, queridos amigos. Instilou nele ideias de superioridade malsã que se lhe cristalizaram na mente, favorecendo-lhe os acessos de rebeldia e brutalidade. Sim, amigos queridos, este caso nos faz pensar na nossa condição de pais. Quantas vezes também nós não agimos, não teremos agido como essa nossa irmã, não corrigindo em nossos filhos os pendores negativos que eles demonstram. A sua nova encarnação. O instrutor continua: nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em ciclo paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Ser-lhe-á na carência de recursos econômicos a inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja da dificuldade e do sofrimento. E aí vem a grande questão: vencerão no difícil tentame? Foi a pergunta que Hilário colocou. E a resposta foi essa: a vitória é a felicidade que todos lhes desejamos. Mas há possibilidade de derrota. Hilário, então, voltou a perguntar: e se perderem na batalha projetada? E a resposta veio: de certo, falou o orientador com expressiva inflexão de voz, regressarão em piores condições aos precipícios que nos rodeiam. Este caso, queridos amigos, é realmente uma lição para todos nós, para reflexões profundas que nós devemos fazer como pais na nossa responsabilidade. Segundo caso é do Antônio Olímpio. Espírito acolhido na mansão em estado deplorável. O aspecto chegava a ser repelente, parecendo sofrer de inqualificável hipertrofia, mostrando braços, pernas e cabeça enormes. Druso esclareceu que aquele espírito teria desencarnado sob terrível obsessão. Estava como que em estado de coma. O socorro a Antônio Olímpio. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor, porque Druso começou a aplicar passes magnéticos,
no Antônio Olímpio, então Hilário e André se reuniram junto com a assistente em prece, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, isso o instrutor, não é? Passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. E o companheiro acordou ligeiramente e disse: sou Antônio Olímpio, o criminoso. E ele então começa a narrar a sua história. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel, e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho, onde as águas eram mais fundas. A breve minutos encontraram a morte. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, porque Antônio Olímpio convidou os 2 irmãos para um passeio no lago. E antes do passeio, ele serviu um licor entorpecente aos irmãos. Por isso, eles foram vítimas do afogamento de uma maneira rápida. Tão logo cerrei os olhos, isso, a chegada de Antônio Olímpio no mundo espiritual. Tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, vejam só, porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão. Até que, talvez cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. E aí surge a Alzira. Se lembram da Alzira, aquela senhora que se materializou, que nós vimos na aula passada? Pois é, ela fora esposa de Antônio Olímpio e ali estava na mansão para ajudar no seu socorro. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor humanizada e consciente. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Se lembra, é o amor realmente produzindo muito mais efeito do que o conhecimento, como o caso da nossa irmã Cipriana, lá do Mundo Maior, destacado pela nossa amiga Ciomara no curso do mês passado. Alzira, esclareceu o instrutor, já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajudar tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luís, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. E o futuro de Antônio Olímpio? Após longo e difícil processo de socorro a Clarinda e Leonel, ficou decidido que eles reencarnariam como filhos de Antônio Olímpio e Alzira, mas antes permaneceriam na mansão por volta de 25 anos, preparando-se para a nova encarnação. Vejam como uma encarnação planejada demanda tempo. Terceiro caso, a filha ingrata.
essa estava corroída de remorsos porque ela havia cometido a ingratidão para com sua mãe. E ela explicando quando ela viu os socorristas: tentei apagar minha falta na fonte da caridade para que os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com minha mãe fala muito alto em minha consciência infeliz. Sempre a consciência, queridos irmãos, nos apontando o dedo, pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como lágrima comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu, apenas contemplou-me tristemente com os olhos túrgidos de chorar. As faculdades mentais de nossa irmã, esclareceu o instrutor, de nossa irmã sofredora, estagnaram-se no remorso, em razão do delito máximo da sua existência última. Então, um caso como dessa nossa irmãzinha, que foi ingrata com a sua mãe, demanda longo tratamento no mundo espiritual para que possa se reequilibrar. Quarto caso, nós temos um irmão que ele projeta a imagem do próprio cadáver. O cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. E o instrutor esclareceu: temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total, enredado às lembranças dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Que terrível drama desse nosso amigo, desse nosso irmão. E o quinto caso, o homicida. Fitamos, diz André Luiz, o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos na parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto em que concentrava os seus raios visuais, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade. E na rua conseguimos distingui-lo ao volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado até matá-lo sem compaixão. Achávamos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Vejam, queridos amigos, este nosso irmão sofredor fugiu, conseguiu eximir-se da justiça dos homens, mas a sua consciência o acusava constantemente. Notava-se-lhe intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. E, finalmente, o último caso, queridos irmãos, o sexto. Voltei-me de imediato para o chão, André Luiz descreve, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob nossos olhos.
E o instrutor então esclareceu: é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Por isso, a designação escravo do vício. Ele continuava escravo do vício. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. E as nossas reflexões finais, queridos amigos, para concluirmos o nosso estudo de hoje, na primeira parte, e passarmos então à segunda parte. Nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossas vidas. Nós vimos o homicida, nós vimos o irmão preso ao vício, nós vimos a filha ingrata, todas com as suas criações mentais preponderando fatalmente sobre as vidas desses irmãos. Podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Então, o ato criminoso, ele se materializa com a matéria espiritual e ele se mostra diante do infrator em todos os instantes da sua vida, levando-o ao desespero que aqueles irmãos mostravam nas suas vivências, com as suas recordações mentais. Nossos pensamentos agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. Nossos pensamentos agindo e reagindo em circuito fechado, prezados amigos, pode haver dor mais torturante do que essa, agindo em circuito fechado? E, finalmente, ele nos fala: o bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Vamos, então, queridos amigos, voltar a palavra ao Edilson para a coordenação da segunda parte. Muito bem, Joãozinho, muito bom. Eu peço ao pessoal da informática, se for possível colocar, não é, todos na tela, não é, porque haverá uma participação de todos agora, seria mais interessante para todos nós. E eu quero dizer, não é, ao João, que nós tivemos participações aqui, João, e digo também que quem quiser fazer perguntas, pode fazer a partir de agora, porque nós vamos aproveitar aí esses 17, 18 minutos que nós temos justamente para essa conversa, para essa troca de ideias com todos vocês que estiveram aí participando. Não é? Nós tivemos a Célia Aires, a nossa instrutora da nossa casa, aí, que ela fez um comentário bastante interessante, João, a respeito do Código Penal da Vida Futura. Ela disse: Código Penal da Vida Futura é lei da vida. E realmente ele reflete a lei da vida. A observação dele traz consequências para todos nós. Muito obrigado, Célia. Muito boa essa sua colocação. A Neuza também trouxe aqui para nós uma contribuição, não é? A Neuza Rocha, não é a Neuza Alves Ramos, esposa do João Ramos. Essa é a Neuza Rocha. A Neuza Rocha disse: quem sabe pode muito, é uma verdade, mas quem ama pode muito mais. E aí nós vemos o exemplo, né, da Alzira
E muito bem lembrado pelo João também, a Cipriana, lá da obra No Mundo Maior. Muito bem, mas nós temos aqui já perguntas para vocês. Lembro, quem quiser pode fazer. O Marco Faria fez uma pergunta e ele tirou, e eu acho que ele tirou porque o desenvolvimento do João trouxe de alguma forma a resposta. Mas eu vou aproveitar ainda a pergunta que foi feita pelo Marcos Faria, para que vocês possam aí desenvolver alguma ideia a mais. E a pergunta dele era em torno do Código Penal da vida futura. Ele queria saber e ele perguntou se esse código está gravado na nossa consciência. Será que esse Código Penal ele está gravado na nossa consciência? Ou será que existe um juiz que vai estabelecer, João, como existe no nosso mundo material, a causa e também estabelecer aí o período da pena? Onde é que está isso? Será que é na consciência? Com vocês aí, meus amigos. Olha, eu vou só começar. Eu concordo com o Marco, viu? Agora eu deixo para os meus amigos aí darem prosseguimento. Faz todo sentido, né, Marco? Está na nossa consciência. O nosso juiz, né? Pode falar, Ciomara. Olha, faz sentido mesmo, porque se o Código Penal da vida futura são as leis de Deus imperando, e se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, nós podemos afirmar que sim, que elas estão na nossa consciência. As leis estão aí e a gente sofre quando não as cumpre e nos tornamos felizes quando as cumprimos, né? Então, tá tudo aqui, gente. Isso mesmo. Muito bem. Vocês vejam, tá vendo, Marcos? O Marcos ficou, eu acho, temeroso, mas você veja, uma pergunta dessa ainda nos permite, né, desenvolver ideias e reflexionar um pouco mais. Muito obrigado, Marcos, aí pela sua participação. E o Pedro Amor, não é? Que traz um sobrenome tão interessante, não é? E nós vimos aqui na colocação da própria Neuza, né? Quem ama pode muito mais, não é? Então, o Pedro, ele fez aqui uma colocação inicialmente que ele não tinha ideia da existência desse Código Penal. Olha, então foi uma oportunidade aí, no caso, para o Pedro, não é, conhecer um pouco mais, não é, a esse respeito. Mas, em seguida, ele fez uma pergunta, que aí eu lanço para todos vocês. E é alguma coisa que nós temos que realmente pensar. E o que o João trouxe na apresentação de todos esses casos e que refletem diretamente a lei de causa e efeito, nos traz a possibilidade de também pensar e reflexionar em torno do que ele está perguntando. Qual a consequência do Código Penal da vida futura para nós encarnados? A preocupação dele não é lá do outro lado, não. A preocupação é para nós que estamos encarnados. Ô, Pedro, todas as consequências, meu querido. Olha, é o Código Penal da vida futura, mas porque quando nós desencarnarmos é que nós vamos ter clareza, tomarmos consciência exata dos nossos atos. Mas a gente poderia bem chamar de Código Penal da vida eterna, da vida material e da vida futura. Poderíamos sim, e precisamos observar esse Código Penal constantemente. Eu gostaria aqui, Edil, se você me permitir 30 segundos para lembrar uma passagem que tem aqui, uma observação de André Luiz, quando ele fala, ele observando os estudos aqui, ele diz assim: não há males ocultos na terra,
todos os crimes e as falhas da criatura humana revelariam ou se revelarão algum dia em algum lugar. E é em razão disso, desse Código Penal da Vida Futura, é em razão dessas leis na nossa consciência. Aproveito para dizer o seguinte, que não adianta, a gente nem precisa criticar quem quer que seja, político, artista, o vizinho, que comete um ato errado, porque eles estão com esse erro na sua própria consciência. Então, não adianta eles esconderem da sociedade, como diz aqui o Antônio Olímpio. Ele escondeu o crime dele da sociedade, mas ele não escondeu dele mesmo, e ele não foi feliz nem um dia, ele diz. Portanto, a gente tem que acalmar nosso coração e aguardar, porque a lei de Deus é justa para sempre. Essa questão do Código Penal aí, como consequência para nós encarnados, é de grande valia, né? Porque, primeiro, a gente saber o seguinte, que existe um código. E código, o João sabe melhor do que eu, ele é promotor de justiça, aposentado, né, João? Já está aposentado, né? Lá ele mostra para nós a consequência da ação, a consequência dessa ação e a que pena estamos propensos. Isso aqui no mundo físico. E aí, esses casos que o João trouxe, que André Luiz traz para nós, mostra que o Código Penal da Vida Futura nos ensina a ter cuidado com a vida presente, porque a vida futura é consequência. Então, eu lembrei aqui de uma passagem que tem lá no capítulo 4, onde Silas, se não me falha a memória, foi ele que disse, qualquer sombra na nossa consciência fica impressa na nossa vida, até que essa mácula seja lavada por nós mesmos. E como é que a gente lava essa mácula? Com suor, trabalho, pranto e expiação. Muito bem lembrado. E eu me recordo aqui, até aproveitando a resposta da Ciomara, né, duas passagens que eu acho que vale a pena, nesse momento, uma recordação. Uma delas é de Padre Germano, na magnífica obra Memórias do Padre Germano, em que ele fala a respeito do remorso. E nós vimos aí, em todos os casos, não é, João Ramos, que o efeito da própria lei de ação e reação, ele se tornou, não é, muito mais ativo em função do remorso que cada um trazia na sua consciência pelo ato cometido. E Padre Germano, então, diz que o remorso é o inferno na consciência dos homens. Então, vejam, porque nós podemos esconder o errado para o mundo, como muito bem ficou mostrado aí o caso do Antônio Olímpio, não é? E os demais casos que foram narrados aí, não é, por André Luiz e citados pelo João Ramos, mas eles não fugiram da consciência daquele que praticou. E também, se não me falha a memória, é Silas, que faz um comentário nesta obra Ação e Reação, em que ele diz: como é que nós podemos almejar o céu se ainda temos o nosso pé na lama? Então, meus irmãos, alcançar o céu é necessário fazer esse trabalho que nós vimos aí, não é? Olímpio, para receber os irmãos, eles passarão por 25 anos só de preparação no mundo espiritual, para uma adequação para essa nova realidade que terão que aprender novamente, e aprender a amar, aprender a perdoar e tudo mais. Se alguém tiver mais um comentário a esse respeito. Edilson, a respeito desse tema que foi colocado a respeito sobre o Código Penal da Vida Futura, o livro nos oferece o exemplo assim, digamos, mais gritante, o do próprio Druso
e o Silas. Eu não quis colocar o exemplo deles como um caso, mas o Druso nós vamos verificar lá no capítulo 20, que é terminando a conclusão do livro, que ele precisou entregar o comando da Mansão Paz e reencarnar, porque ele precisava resgatar uma falta que existia no seu passado, que foi cometido contra a sua segunda esposa, Aida. E o Silas foi um instrumento de maior perdição da Aida, porque ele não a aceitou como sua madrasta, e ele fez tudo para que o casamento do pai desandasse. E desandou. Está lá a história, lá no capítulo 20. Então, o Silas, filho do Druso, tudo isso fica revelado no capítulo final, eles tiveram que reencarnar juntos para receber a Aida. A Aida seria irmã do Silas e filha do Druso com a sua primeira esposa. Então, vejam só, um instrutor, um trabalhador dedicado da altura de Druso, com 50 anos de serviços prestados à Mansão Paz, mas ele tinha ainda aquele fato ali que atormentava a sua consciência, então ele precisou reencarnar para resgatar aquela falta que o atormentava. Vejam só, o exemplo do Silas e do Druso é assim, fala com maior veemência para todos nós dessa questão da lei de causa e efeito. Olha, o pessoal está ativo aqui no nosso chat. Nós temos mais uma perguntinha, mas nós temos 3 comentários. O Marco, não é? O Marco Antônio Rocha, ele diz: tenho consciência do Código Penal da vida futura. Hoje podemos mudar o nosso proceder para obtermos um futuro melhor. Muito bem, é isso mesmo. Nós podemos e devemos atuar dessa forma. O Sidney faz um comentário aqui, ó. Como a lei de justiça está diretamente ligada com a de amor e caridade, o perdão é o amálgama que as une. Por isso, a necessidade do auto-perdão, muito bem lembrado, Sidney, na administração dos erros cometidos durante a evolução. Tá? Mas não basta termos o auto-perdão se nós não modificarmos as nossas ações. É importante modificarmos as nossas ações. O Jorge Inácio comenta aqui: é melhor que intensifiquemos logo um treinamento. Isso mesmo, Jorge Inácio. Como dito pelo Código Penal da Vida Futura, nós temos que começar hoje. Na verdade, nós tínhamos que ter começado ontem, mas nós podemos estabelecer, porque uma caminhada sempre é feita com o primeiro passo. Então, vamos dar esse primeiro passo. E o Álvaro, nosso querido Álvaro, o Alvarão, ele faz uma pergunta aqui, dá boa noite, e pergunta: como Deus usa a misericórdia na lei de causa e efeito? Essa é a nossa última pergunta, por causa do horário, mas como que Deus, não é, usa a misericórdia na lei de causa e efeito? Essa pergunta do Álvaro, vamos dar só um toquezinho aqui, mas a pergunta do Álvaro é o tema da nossa próxima aula, porque nós vemos, André Luiz fala das sanções e auxílios. Os auxílios que a providência divina coloca a nosso favor, em nosso benefício, é a misericórdia divina atuando. A reencarnação já é um traço da misericórdia. Aqueles trabalhadores lá da Mansão Paz, de Nosso Lar e de todas as centenas e milhares de colônias dedicadas ao bem, aqueles trabalhadores que vão ali levar o amparo a cada um de nós, é a misericórdia divina atuando em nosso benefício, né? Então,
a misericórdia divina, essa questão do Álvaro, nós não podemos respondê-la em 3 minutos, não é, Ciomara? Mas vamos responder na semana que vem. Pois não, Ciomara, você tem 1 minutinho. Não, 30 segundos. O João que é o condutor do estudo, mas eu que vou fazer o para casa. Vamos todos estudar essa semana o Código Penal da Vida Futura. É o para casa da semana, fora a leitura do livro, né, gente? Estamos de férias, vamos fazer igual o André Luiz, aproveitar as férias para estudar. Muito bem, muito bem. Gilson, Olha, só quero dizer, pois não, João. para os nossos amigos, a próxima aula será baseada nos capítulos 18 e 19. Viu? Muito bem, Joãozinho. E vamos dizer para o Álvaro aí, se ele quiser uma resposta mais completa, que ele esteja presente a semana que vem. E fazendo, inclusive, as suas perguntas. Álvaro, você é o convidado nosso especial para dar continuidade na ideia que você nos lançou aqui. Muito obrigado a todos vocês que estiveram juntos neste momento, que nos prestigiaram e deram para o nosso estudo desta noite a oportunidade desse desenvolvimento mais amplo no campo das ideias. Na próxima semana, nós continuaremos desta mesma forma e contamos com todos vocês. E eu peço agora a Andréia para fazer a nossa prece de encerramento.